Meus amados, é bom estar com vocês aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós, conversando com alguns líderes da igreja essa semana, chegamos à conclusão que seria bom que nós voltássemos com algum tipo de estudo, algum tipo de material para que vocês pudessem estar fazendo, vamos dizer, a sua escola dominical em casa, nesse tempo. Na verdade, não pensamos nisso antes, porque achávamos que esse isolamento seria um isolamento mais curto, mas que na verdade já estão mais de 2 meses nesse processo, e a gente então está entendendo que deveríamos voltar com alguma coisa. Não pensamos até em voltar com o CTC, mas não entendemos que esse processo seria ruim para aqueles que têm mais dificuldade em lidar com a tecnologia, e na verdade o processo seria menos interativo. Então não seria muito bom a gente trabalhar com as aulas do CTC, pelo menos não nesse momento. No futuro a gente pode até ter outras opções, mas nesse momento não. Então a gente preferiu trabalhar com temas livres, e nós vamos trabalhar então durante algum tempo com esse tema que foi escolhido, que é o tema das disciplinas espirituais. Nós vamos estar trabalhando com ele durante algum tempo. Queremos também deixar claro que não sabemos exatamente quantos domingos essa coisa vai funcionar, mas enquanto funcionar a gente vai estar tentando mandar esse material para vocês. E a ideia é colocar esse material no YouTube, tá certo? Houve a hipótese da gente fazer uma live, e aí a gente interagir mais, mas nesse momento, pelo menos com a nossa inexperiência nesse tipo de coisa, a gente achou melhor não trabalhar nisso. Então nós estamos colocando só isso. Não significa que você não possa trazer as suas dúvidas e questões. Eu vou tentar acompanhar o que vai ser postado nos comentários, e caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, eu vou tentar responder na medida da minha capacidade de responder, porque eu também não tenho todas as respostas. Então você vai ter a oportunidade de fazer as suas perguntas e os seus questionamentos, e nós vamos tentar responder você na medida do possível, tá ok? Então vamos começar hoje nosso tempo, que é sobre as disciplinas espirituais. Nós gostaríamos de dizer o que são disciplinas espirituais. São comportamentos e ações que nos levam a um maior crescimento espiritual. O propósito delas é o desenvolvimento espiritual, levando-nos a uma maior proximidade com Deus e a sermos mais parecidos com Cristo. Então, na verdade, o grande objetivo das disciplinas espirituais é nos aproximar de Deus e nos fazer parecido com Jesus. E com isso, influenciarmos quem está à nossa volta. Nós estamos baseando nosso estudo nesse livro aqui, que é o livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Na verdade, essa é uma versão, existem outras versões, nem todos eles... Você procurar esse livro, você vai ver que nem todos eles têm a mesma capa, existem outras versões desse livro, mas essa aqui é uma das versões, e é esse material que a gente vai estar usando nesse momento de estudo que a gente vai estar fazendo. O que são as disciplinas espirituais? Como é que elas aparecem? Na verdade, as disciplinas espirituais são práticas devocionais que nos levam a um contato, a uma aproximação de Deus maior, Nos levam a uma aproximação das pessoas que estão à nossa volta maior também. Nos levam a trabalhar para o reino e, como eu falei, nos levam a ser mais parecidos com Jesus. Essas práticas espirituais, elas na verdade não são coisas novas, não surgiram agora. Os pais da igreja, lá no início da história cristã, lá no início dos primeiros séculos, eles já praticavam as disciplinas espirituais. E ao longo dos anos todos da igreja, vários líderes, várias lideranças praticaram essas disciplinas. Se você for ler
a história dos chamados, dos grandes homens da igreja cristã, dos grandes líderes cristãos, das pessoas que se destacaram na sua vida cristã, vocês vão ver que todos eles praticavam as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Nós vamos estudar 12 disciplinas, o que significa que não possam haver outras. Algumas são conhecidas e praticadas regularmente. Por exemplo, a oração e a leitura bíblica. São duas disciplinas que a gente está acostumado na igreja a praticar. A gente fala muito de oração, fala muito de leitura bíblica, a gente tem até o calendário de leitura anual da Bíblia, a gente faz normalmente na época do dia da Bíblia, a gente faz toda a leitura do Novo Testamento. Então a leitura bíblica é uma prática que é comumente incentivada na igreja. A oração também, nós praticamos a oração, às vezes de uma maneira mais reservada, de uma maneira mais consistente, às vezes de uma maneira corrida, mas a oração é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia cristão. Mas existem outras que a gente não tem, pelo menos de modo consciente, praticado. Pode ser até que inconscientemente as pratiquemos. Por exemplo, a disciplina do serviço. A disciplina do serviço é uma disciplina que a gente às vezes pratica quando a gente dá suporte a uma pessoa, quando a gente ajuda uma pessoa em algum momento. A gente, na verdade, está realizando a disciplina do serviço. Por exemplo, nesse momento a igreja tem agido no sentido de suprir cestas básicas para as pessoas que estão sendo até mais afetadas pelos vírus. Então, e aí algumas pessoas estão se dedicando a ir lá, montar cesta, distribuir cesta. Tudo isso, na verdade, faz parte da disciplina do serviço, né? Mas existem algumas que não são muito comuns para nós, como, por exemplo, a disciplina da solitude. Nós vivemos um tempo extremamente corrido, um tempo em que as coisas precisam ser muito rápidas. Nós não conseguimos esperar para olhar nosso celular. Algumas pessoas, a primeira coisa que fazem é olhar o celular e a última coisa que fazem é olhar o celular. Queremos estar antenados com tudo que está acontecendo. Então, na verdade, nesse momento, a última coisa que a gente quer é ficar parado sozinho, distante de tudo. Então, a disciplina da solitude, por exemplo, é uma disciplina muito pouco praticada por nós. Então, a gente não tem esse costume de praticar a disciplina da solitude. Para fins de estudo, e apenas para fins de estudo, nós vamos dividi-las em 3 grupos. O primeiro grupo são as disciplinas interiores. São aquelas ligadas ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso momento devocional, ao tempo em que passamos buscando conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, falando, ouvindo, pensando e entendendo. São elas a meditação. E aí quando a gente fala de meditação, por exemplo, a gente vai voltar a falar de maneira mais detalhada mais adiante, mas quando a gente fala de meditação, a gente lembra muito da questão da meditação transcendental, meditação oriental, yoga, essas coisas, aquelas religiões orientais. Na verdade, quando a gente pega a Bíblia e olha aqui na Bíblia, a gente vê que a meditação ela é bíblica. A palavra de Deus diz que a gente precisa pensar nela dia e de noite. Então, pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus, meditar na palavra de Deus, é uma prática que deve ser regular para nós. A segunda prática é a prática da oração. E essa está entre as mais comuns que a gente faz, embora muitas vezes de uma maneira extremamente superficial. Algumas vezes transformamos a nossa oração numa reza, né? Numa repetição, sem que efetivamente estejamos conscientes daquilo que estamos fazendo. Oração é falar com Deus. E isso precisa ser uma prática regular para nós. Nós precisamos gastar nosso tempo falando com Deus. Nós precisamos gastar nosso tempo nos relacionando com Ele. Então, oração é a segunda disciplina que vamos estudar nas disciplinas interiores. A terceira é o jejum. O jejum é uma disciplina que durante muitos anos, eu, por exemplo, quando era criança, não ouvia falar de jejum. Não era uma coisa que a igreja praticasse. Havia um entendimento que o jejum era uma coisa lá do passado que hoje não precisava mais jejuar.
De uns tempos para cá, mais recentemente, essa visão mudou e a prática do jejum voltou a ser usual na igreja. Então a igreja tornou a praticar o jejum. Por isso, né, vamos estar também estudando a questão do jejum. E finalmente o estudo bíblico, né? O estudo bíblico é uma coisa também que a gente faz com uma certa regularidade, embora muitas vezes a gente ao chegar ao final do capítulo, a gente não consegue lembrar o que leu no início, porque lemos apressadamente sem refletir naquilo que estamos lendo. Então a prática do estudo bíblico, com certeza, é uma terceira disciplina, e eu vou além, né? Na verdade, não só o estudo bíblico, mas o estudo de um modo geral. A gente não precisa necessariamente estar restritos ao estudo da Bíblia, mas estarmos estudando as coisas de Deus. Existem muitos bons livros que a gente pode usar para a nossa edificação pessoal, e tudo isso eu enquadraria dentro da prática do estudo. O segundo grupo são as disciplinas exteriores. São aquelas que consideramos não apenas a nossa relação com Deus, mas também o mundo que está ao nosso redor. São elas a simplicidade, a necessidade de sermos simples, de vivermos uma vida simples. Vivemos um tempo em que simplicidade saiu do mercado, né? Sumiu da prateleira. Nós temos que ter tudo muito sofisticado, muito complicado, muito difícil de ser feito. E as coisas mais simples, as coisas mais do dia a dia, as coisas mais tranquilas, a roupa mais simples, a vida mais simples, a refeição mais simples, o contato mais simples, tudo isso acabou ficando em segundo plano. A solitude é uma coisa que hoje em dia não se pratica mais, né? O celular está tocando o tempo todo, o Zap está funcionando o tempo todo, e a gente acaba não ficando sozinho nunca, mesmo que estejamos em casa sozinhos. Então a solitude é a segunda disciplina que está no grupo das disciplinas exteriores. A terceira é a submissão. Deus nos ensina, a Bíblia fala claramente que nós precisamos aprender a ser submissos. Exatamente como Jesus nos ensinou. Jesus foi lá lavar os pés dos discípulos dizendo o seguinte: quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Então, a disciplina da submissão e do serviço, que é atender e ajudar as pessoas, como a gente já falou um pouco aqui anteriormente. E finalmente as disciplinas associadas, que são aquelas que estão ligadas à nossa relação com Deus, mas que extravasam a intimidade desse relacionamento e afetam quem está à nossa volta. A confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, mas precisamos confessar também aos irmãos, a Bíblia diz isso. A adoração. Nós precisamos adorar ali no nosso cantinho, na nossa casa, precisamos estar adorando ao Senhor, mas precisamos adorar em grupo, juntos. A orientação, que na verdade é uma forma de nós, em grupo, caminharmos, sozinhos também, termos a direção de Deus, temos o sentido da nossa vida com Deus, mas em grupo também caminharmos na direção de uma igreja que cresce e se fortalece. E a celebração, que na verdade é vivermos uma vida feliz, uma vida alegre. Deus nos deu salvação não para que vivêssemos miseravelmente, não para que nos consumíssemos pelas coisas que estão à nossa volta, mas para que vivêssemos de maneira plena, para que tivéssemos a alegria de Deus no nosso coração. Então precisamos celebrar a vida, precisamos celebrar a presença de Deus, precisamos celebrar a natureza que Deus nos deu, precisamos celebrar o fato de podermos ter garantido um lugar no céu o dia que Deus resolver nos levar daqui. Então, são essas disciplinas que nós vamos estar estudando ao longo dos próximos dias. Tá? O que as disciplinas espirituais podem fazer na nossa vida? Bom, em primeiro lugar, elas nos levam a passar da superfície para a profundidade. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode pensar é, se nós olharmos a questão da nossa oração, nós podemos estar acordando de manhã, por exemplo, indo para o seu quarto de escuta, né, e passando ali
15 minutos, meia hora, 1 hora buscando a presença de Deus em oração, pedindo que Deus encha o seu coração, que Deus atue, que Deus age. Essa é uma forma de você orar. Mas uma segunda forma de orar é você levantar e dizer assim: Senhor, abençoa esse dia em nome de Jesus, amém. Sai correndo para o trabalho, sai correndo para fazer as suas coisas, porque você tem muito que fazer e tempo para Deus acaba sendo relevado. Na medida em que nós começarmos a dedicar tempo à prática dessa disciplina de maneira mais consistente, e não só dessa, mas todas as outras, porque na verdade as disciplinas como um todo, elas nos levam a uma atitude de maior relacionamento, de maior proximidade com Deus. Então, a gente começa a ser mais profundo, a gente começa a tratar das coisas de maneira, a gente começa a conhecer Deus com mais profundidade, e elas nos levam também a que nós nos conheçamos com mais profundidade, porque ao, por exemplo, estar em solitude, a gente começar a pensar nas nossas coisas, na nossa vida, a gente começa a entender que há coisas que precisam ser trabalhadas em nós, há coisas que precisam ser melhoradas em nós, há coisas que precisam ser mudadas em nós. Enfim, é importante que a gente seja aprofundado e não que fiquemos apenas na superficialidade. E não que tratemos só das coisas da maneira rapidinha como esse mundo é. Esse mundo que é tudo superficial. Nós vivemos um tempo em que queremos resposta instantânea. Nós queremos resultado imediato. Eu lembro, por exemplo, que quando os primeiros computadores chegaram lá na empresa para a gente trabalhar neles, né? Como é que a gente recebia o material para a gente trabalhar? A gente recebia um disquete desse tamanho assim, na verdade, um discão, né? E a gente colocava aquele disco lá no lugar dos discos, né? Que hoje nem existe mais esse disquete, hoje em dia a gente trabalha com CD, mas naquela época era um disquete, não era aquele pequenininho não, era um maior. A gente colocava o disquete ali e ligava, né? Não era apertar a tecla só, a gente dava lá um comando, escrevia um comando e mandava ele abrir o programa, que era o programa que a gente ia usar. E aí o que a gente fazia? A gente levantava e ia tomar um café, porque até ele abrir o programa iam 2, 3, 4 minutos. Porque as coisas eram muito... demoravam mais. Hoje, a gente tem tudo instantâneo. Você liga o computador, se ele demorar 15 segundos para começar a funcionar, você já começa a arrancar os cabelos. Nós queremos coisas instantâneas. E que, na verdade, é claro que não tem nada contra as coisas serem rápidas, né? Tem aspectos positivos na rapidez. Mas eles nos levam a uma necessidade de respostas urgentes, quando, na verdade, na nossa relação com Deus, as nossas respostas têm que ser calmas, têm que ser trabalhadas, e não respostas instantâneas. As disciplinas espirituais nos levam a um contato mais íntimo e mais profundo com Deus. As disciplinas espirituais nos levam a ser uma resposta a esse mundo vazio. Na medida em que você se encher com as coisas de Deus, que você se relacionar com profundidade, e se você se conhecer melhor também, e se relacionar com profundidade para quem está à sua volta, você vai ser uma resposta de Deus para esse mundo vazio que a gente vive. As disciplinas espirituais, elas são para todos. Não são para apenas alguns, não são para apenas os gigantes espirituais. É interessante notar que a gente, às vezes, tem certas classificações que são completamente diferentes das classificações de Deus. Às vezes, nós olhamos as pessoas e pensamos assim: o pastor é o cara que está lá, que é o cara mais abençoado, que é o cara mais poderoso, que é o cara que mais busca Deus. E sabe de uma coisa? Nós vamos chegar no céu e vamos ter grandes surpresas, porque vamos encontrar, né, morando nas grandes mansões, na Vieira Soto Celestial, aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que nós mal víamos, que nós mal conhecíamos, mas que eram pessoas que gastavam tempo em oração diante de Deus, que eram pessoas que trabalhavam e serviam a Deus, que eram pessoas que levavam a mensagem para quem estava à volta deles. Às vezes não damos importância a essas pessoas, por quê? Porque elas não sobem lá no palanque, não sobem lá no tablado para poder falar. Elas não usam o microfone.
mas às vezes estão muito mais próximas de Deus do que qualquer um de nós, que aparece muito mais do que elas. As disciplinas são para pessoas extremamente simples. Aliás, são para todos os crentes. Desde as pessoas de que menos apareçam na igreja, vamos dizer assim, até aquelas que aparecem mais. As disciplinas, elas são para trabalhadores, para pais, para estudantes. É preciso entender que ela não é só para pessoas que se dedicam a Deus em tempo integral ou que fazem essas coisas. Ela é para você que levanta todo dia e vai trabalhar, é para você que vai estudar, é para todos nós. Agora, é preciso entender que elas não são uma tarefa ingrata ou monótona, embora, como o nome diz, exija disciplina. Elas não são uma coisa, eu tenho que orar agora, pomba, olha aqui, aí você ajoelha, faz, parece que você passou 2 horas ali, você passou 5 minutos orando. Não. No início, elas precisam de disciplina, sim. Por quê? Porque se você não fizer de maneira disciplinada, você não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, a vida exige disciplina. Tudo exige disciplina. O seu trabalho exige disciplina. Você não aprende a fazer o seu trabalho se você não tiver a disciplina de aprender. A sua casa vai virar um lixo se você não tiver a disciplina de varrer, de arrumar, de fazer as coisas. Então, tudo exige um pouco de disciplina. Mas quanto mais você praticá-las, mais aquilo vão abençoar você e mais necessidade você vai sentir delas. No caso da oração, por exemplo, Martinho Lutero dizia que quando ele tinha muita coisa para fazer, ele dizia assim, olha, o meu dia vai ser um dia muito atarefado, eu preciso gastar mais tempo em oração. E aquilo era um tempo de prazer, era um tempo de relevância. Todos os pais da igreja, todos os grandes líderes da igreja, todos os homens que se dedicaram a Deus com mais profundidade, eles praticaram essas coisas de maneira constante, e aquilo era uma bênção para a vida deles. Elas também não são difíceis, não são para quem tem formação teológica. Diz o seguinte, olha, não, eu vou praticar as disciplinas espirituais porque, na verdade, eu sou um cara que eu estudei, eu fiz teologia, eu conheço todas as coisas. Não são. Elas são para você, para mim, para qualquer um de nós. Elas não precisam de um conhecimento superior. Mas a prática das disciplinas espirituais levam você a um maior conhecimento teológico. Você, à medida que você ler mais a Bíblia, que você pensar mais na Bíblia e que você orar mais, Deus abre a sua mente, Deus abre o seu entendimento e você conhece mais de Deus. Porque teologia, na verdade, nada mais é do que o estudo de Deus. Então, portanto, quando você estuda as disciplinas espirituais, você acaba tendo um crescimento teológico. Elas servem para pessoas maduras na fé, pessoas que têm 20, 30 anos de igreja e pessoas que começaram ontem. Os dois grupos podem se beneficiar das disciplinas espirituais. E é bom lembrar que, por mais tempo que tenhamos de igreja, nós sempre seremos principiantes, sempre seremos pessoas que estão começando a caminhada. Eu e você só vamos terminar nossa caminhada quando chegarmos no céu e nos encontrarmos com Deus. As disciplinas são também uma porta para a vitória espiritual. O pecado, ele nos domina e por mais que tentemos, temos dificuldade de nos livrar dele. Paulo em Romanos 7, diz que eu sou vendido ao pecado e não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Quando praticamos as disciplinas espirituais, nos aproximamos de Deus, crescemos no nosso conhecimento e na nossa relação com Deus, nós começamos a nos parecer mais com Jesus. E na medida em que parecemos mais com Jesus, nós temos a capacidade de vencer o pecado. Nós temos a facilidade, nós temos mais facilidade em vencer o pecado. Às vezes pensamos que vencer o pecado significa uma guerra, uma luta. Hoje eu não vou pecar, né? Hoje eu não vou fazer as coisas erradas. Hoje, quando o pecado vier me dominar, eu vou. E aí sabe o que acontece? Você vai e faz.
quando na verdade o que leva você a não pecar é a ação de Deus e não a sua. Uma coisa interessante, né, que eu queria falar aqui é o seguinte: quando o trabalhador joga a semente na terra, a semente germina, ele só jogou na terra, ele pode ter cuidado da semente, mas quem faz germinar é Deus. Assim é a sua vida cristã, assim é a sua fé. Quem faz a sua vida crescer, quem faz a semente do Espírito germinar na sua vida é Deus e não você. Portanto, as disciplinas espirituais, elas fazem com que você se capacite, se aproxime de Deus e seja vencedor na sua luta contra o pecado. A justiça é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E na medida em que você praticar as disciplinas espirituais, essa dádiva vai se fortalecer e crescer na sua vida. Embora sejam muito importantes, embora exijam disciplina de nós, exijam uma atitude disciplinada nossa em fazer, mesmo quando não estamos com vontade, hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer isso, porque eu preciso fazer isso, isso vai me abençoar. Elas não devem se transformar numa lei. Uma coisa tipo assim, eu preciso fazer de qualquer jeito. Não, tudo bem, meu coração não está nem aí para isso. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu estou pecando. Se eu não fizer, eu estou indo. Se eu não fizer, se eu não fizer, se eu não fizer, se eu... Não, não é isso não. A gente não deve transformar isso num fardo para nós. Nós devemos entender o seguinte: precisamos fazer, e vamos fazer não porque às vezes tenhamos vontade de fazer naquele momento, mas porque sabemos que aquilo nos aproxima de Deus. Então, a prática da disciplina não deve ser um fardo. Exatamente como os fariseus faziam no tempo de Jesus. O que os fariseus faziam? Os fariseus simplesmente pegavam e tinham regras impostas que as pessoas precisavam fazer. Você tem que jejuar tal dia, você tem que fazer isso tal época, você tem que agir dessa maneira assim. Aí você pode até dizer o seguinte: pô, mas isso estava na lei de Deus do Antigo Testamento. Estava sim. Mas Deus queria que o nosso coração tivesse voltado para aquilo, tivesse desejo daquilo. E não que aquilo fosse uma prática pesada e o cumprimento de um ritual vazio, sem significado. E era isso que na verdade era para os fariseus, porque na verdade o coração deles não estava naquilo. O que eles faziam era o seguinte: eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso, isso é uma prática que eu preciso fazer. Então não havia no coração deles o desejo de fazer. Não era por amor a Deus que aquilo acontecia, ainda que fosse pesado e difícil. Se a gente pensar bem, na nossa relação familiar, às vezes tem coisas que são assim. A gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer porque a gente ama o nosso filho, ama a nossa esposa, ama a nossa família como um todo. Mesmo que seja contra aquilo que a gente gostaria de fazer. Às vezes tudo que você quer ver é deitar e ver um jogo de futebol na televisão. Mas a sua mulher quer passear. A sua mulher quer que você resolva um problema. Então, você acaba abrindo mão do seu jogo de futebol para fazer alguma coisa. Por quê? Por amor. E é assim com as disciplinas espirituais. A gente precisa fazer porque a gente ama. E não porque aquilo é uma lei, uma regra para fazer. Precisamos depor a carga que elas podem impor a nós. E não devemos também impor essas cargas aos outros. Da mesma forma que os fariseus queriam e obrigar todos a levar aquela carga que eles mesmos tinham dificuldade de levar, às vezes nós queremos impor essa carga aos outros. Cada um tem que ter a sua relação com Deus. Nós não podemos transformar isso numa lei. Podemos sim aconselhar, apoiar, ajudar, mas isso não pode ser uma lei imposta por nós. Então, precisamos entender que as disciplinas espirituais, elas são bênção na nossa vida. São práticas devocionais e são práticas regulares que nós temos e precisamos fazer. Precisamos trabalhar na nossa vida. Precisamos usar as disciplinas espirituais como forma de nos parecer mais com Cristo. Mahatma Gandhi diz uma frase que ficou famosa, que diz assim: seja você a mudança que você quer no mundo. Seja você a mudança que você quer na sua igreja. Seja você a mudança que você quer na sua família. Seja você a mudança que você quer na sua casa. Pratique. Aumente o seu relacionamento com Deus. Busque um maior relacionamento com Deus.
e Deus vai recompensar você. Amém? Que Deus te abençoe.